E começamos nossa quarta-feira com aquele compilado do jeitinho que vocês gostam. E nele vou trazer vídeos do Bolsonaro implorando em podcast por anistia ao presidente Lula. E o mesmo já deu a sua resposta para o inelegível. Vou trazer também um trecho do Carnagado, onde aparece o Marcos Duval falando que publicou um material no Brasil, mas que ele já não está mais aqui. Uma verdadeira fake news, né, gente? Mas antes, deixa eu perguntar uma coisinha. Você é a favor ou contra que Lula dê anistia para o Bozo? Mas de qualquer forma, independente da sua decisão, eu ainda te convido para se inscrever no nosso canal e já sentar o dedo nesse like. E não se esqueçam de compartilhar e comentar, até porque queremos muito saber a opinião de vocês acerca desse assunto, beleza? Agora deixo esse vídeo aí com vocês. Onde ele mentiu, não teve nenhuma mentira ali. E eu dei o fechamento e fui para cima do apaziguamento, né? Uma anistia. E isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo. Eu acho difícil. O inteiro já sabe a verdade. Sim. Os filmes. Eu falava, a minha bala de prata. Sim. Não está no Brasil há muito tempo. Quando eu divulguei, eu tirei todo aquele material do Brasil. Tá certo. Então são 3.000 páginas de documentos. Quando que isso vai ser divulgado, mostrado pra gente? A gente vai pensar na hora que... Quando é a hora certa? O que é importante é saber o seguinte, o mundo internacional, os órgãos internacionais, agora pararem e viram que de fato o que nós estávamos falando há um ano tem razão. Isso que é o melhor. A questão da assinatura. Eu quero curiosamente agradecer ao pastor Silas Malafaia por ter convocado, junto com Bolsonaro, essa mobilização de extrema-direita e golpista na Paulista domingo passado. E por que a gratidão? Glauber, na minha opinião, o Malafaia revela de maneira transparente e pedagógica o quanto ele desrespeita a democracia, o quanto ele desrespeita o resultado eleitoral, o quanto ele tem um projeto de poder e o quanto ele também não considera, valoriza ou respeita as igrejas, os irmãos e as irmãs na fé. Por isso a gratidão, porque fica evidente esse projeto de poder que é autoritário e que se desvia completamente de um sentido generoso da fé. Em primeiro lugar, se a Associação Vitória em Cristo, que é organizada por Malafaia, financiou aquela manifestação, se isso se comprova, fica uma pergunta. As pessoas que ofertam para esta associação, pessoas simples, será que elas imaginam que o dinheiro delas vai financiar um projeto político ideológico do Malafaia e do Bolsonaro? Será que quando as pessoas fazem a oferta na sinceridade do seu coração e da sua fé, elas esperam que seja esse o destino? É uma pergunta que se faz. Fica muito evidente que Malafaia, como outras lideranças, desvia completamente o sentido e o propósito da fé e das igrejas. Por um lado, Malafaia procura falar em nome do cristianismo e do campo evangélico, sequestrar o sentido da fé. E tem um detalhe, ninguém pode reivindicar para si, falar em nome do cristianismo e falar em nome dos evangélicos. Existe diversidade. Quando Malafaia faz isso, ele trata o povo com desrespeito, como massa de manobra, como se ele fosse representante do povo cristão e evangélico no país. Tem diversidade dentro do campo cristão e dentro do campo evangélico. E agora, para concluir, Malafaia também quer se fazer um mito, um perseguido político, um Marte. Talvez esteja ansioso para sofrer alguma condenação judicial, mas ele não é um herói. Ele é apenas um homem desesperado por fama, por poder, por glória, por recursos, por incidência política, com um coração completamente contaminado pelo ódio. Chamo a esse debate muito importante para a democracia.
As religiões podem contribuir com justiça social, partilha do pão, dignidade humana, misericórdia, solidariedade, cuidado com a Mãe Terra. Não essa máquina de ódio que transforma o púlpito em máquina de assassinar a democracia e a diversidade. Muito obrigado, senhor. Eu acredito que cabe ao governo Lula estabelecer uma relação honesta e sincera com o campo evangélico. Primeiro, reconhecendo que há uma diversidade no campo evangélico e ninguém pode reivindicar para si falar em nome de todos os evangélicos. Eu acho que isso é desrespeitar a autonomia das comunidades de fé e a liberdade de consciência, de fé e de voto dos nossos irmãos. Então eu entendo que inclusive cabe ao campo democrático demonstrar que a extrema-direita instrumentaliza a fé, partidariza o púlpito, provoca separação entre irmãos e irmãs, familiares. Eu apresento um contraponto ao que o Sóstenes colocou. Você ter desprezo diante do sofrimento humano numa pandemia, isso não se compatibiliza com o valor do Evangelho. Você zombar do sofrimento das mulheres, do povo negro, você achar que fuzil é mais importante do que partilhar o pão e combater a fome, isso não se compatibiliza com os valores do Evangelho. Não consigo imaginar um Messias guerreiro com arma na mão. E tem um outro elemento. Cabe ao governo demonstrar que a sociedade é diversa, que nós temos que respeitar a pluralidade, quem crê diferente, quem pensa diferente, quem não tem profissão religiosa. O Estado ou o Congresso não podem ser a extensão de uma doutrina religiosa. Fé você não impõe, fé você compartilha com testemunho de vida e com amor. Então cabe a um governo progressista e democrático demonstrar que as suas pautas são pautas de justiça social, de sensibilidade humana, de compaixão com quem está sofrendo, de amor ao próximo. O que tem de mulheres hoje sofrendo, porque perdem os seus filhos nessa lógica de guerra ao tráfico ou de guerra às drogas, são famílias destruídas. Ninguém aqui romantiza o uso de drogas. Meu Deus, as pessoas que desenvolvem o uso abusivo precisam de assistência e de tratamento, não de um fuzil na cara, acabando com a vida das famílias. Então foi claramente uma tentativa de intimidar o Supremo, foi uma tentativa de barrar uma investigação. E com essa turma, a gente sabe o que essa extrema-direita brasileira já fez. Olha para o passado, o atentado ao Rio Centro. Olha, se esse pessoal não for julgado, não for preso, nós não vamos ter novamente a estabilidade da nossa democracia. É por isso que eu digo aqui, em todo momento para essa turma, é sem anistia.